Lucas 19, de 1 ao 10, você vai acompanhar comigo essa leitura. Se tem alguém ao seu lado, compartilhe a sua Bíblia com ele, que esteja sem a Bíblia. E diz assim a palavra do Senhor, Lucas 19, de 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa. Perdão, irmãos. Isso, eu me perdi aqui. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do homem, Jesus, veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. E o tema da nossa pregação é: o que é mais importante no Evangelho de Jesus? Então, está projetado aqui o tema. Vamos falar juntos, bem alto? O que é mais importante no Evangelho de Jesus? É uma interrogação, e esse tema, olhando para esse texto, eu creio que Deus assim vai muito falar aos nossos corações, de tudo que nós encontramos na palavra dele, na Bíblia de capa a capa. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a Bíblia, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, quando nós olhamos para toda a nossa vida cristã, tudo se resume em 4 palavras-chave. Em 4 palavras-chave. O que é mais importante no Evangelho de Jesus? São 4 palavras-chave. A primeira: arrependimento, fé, obediência e amor. Coloque o outro slide. Ele traz essas 4 palavras. Essas são as 4 palavras que resume todo o Evangelho, toda a palavra de Deus, toda a nossa vida cristã. O mais importante se resume nessas 4 palavras: arrependimento, fé, obediência e amor. E para ser salvo, foi também o pastor Hernandes Dias Lopes que disse que para ser salvo, nós precisamos dessas 4 palavras, viver essas 4 palavras. E essas 4 palavras-chave são os sinais de quem é salvo. É a confirmação de quem é salvo. Porque todo aquele que quer ser salvo por Jesus e ter a vida eterna, ele precisa, primeiro, se arrepender. Ele precisa do arrependimento. Segundo, depois de se arrepender e confessar os seus pecados a Jesus, ele precisa de fé. Fé em Deus. É por meio da fé que nós somos salvos. Filipenses 2:8. Segundo, depois da fé, obediência. Obediência à palavra de Deus, obediência ao Senhor, vida de obediência a Deus. E em 4º lugar, uma vida de amor. Amor. E esses também são os 4 sinais. Quem é salvo? Quem é salvo? Quem é de Jesus? Precisa ter uma vida de arrependimento todo dia. Precisa andar em arrependimento. Precisa viver o arrependimento. É um sinal. Quem é salvo, é discípulo de Jesus, precisa de fé. Ter uma vida de fé. Exercitar a sua fé todos os dias. Senão a nossa fé morre. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, diz Romanos. E aquele que é salvo, um outro sinal é a obediência. Ele precisa obedecer. Uma vida de obediência, de consagração e tudo em amor.
Porque o processo, ele funciona da seguinte forma, meus irmãos, e aí você vai entender a essência dessa palavra, que as pessoas, elas se arrependem, elas confessam os seus pecados a Deus, se quebrantam, depois elas passam a buscar uma vida de fé em Deus, passam a ter fé. Muitos falam isso. Agora, eu coloquei minha fé em Jesus, mas muitos são confrontados com a palavra, se arrependem, passam a ter fé, colocar a sua fé em Jesus, mas, às vezes, é apenas para serem abençoados. Mas quando chegam aqui na obediência, tudo para. Essa é a questão, meus irmãos. Então, a grande maioria vivem o arrependimento, se quebrantam, depois passam a colocar sua fé em Jesus, mas essa grande maioria, às vezes, é apenas para serem abençoadas e não querem obedecer, não querem ter uma vida de obediência, não querem pagar o preço, não querem renunciar para obedecer a palavra de Deus. Mas alguns passam a obedecer, passam a seguir o que está na palavra, passam a ser verdadeiros discípulos obedientes, mas às vezes está faltando amor, às vezes está faltando amor. Porque muitos são excelentes discípulos, vivem o Evangelho, obedecem, se consagram, pagam preço, têm uma vida de renúncia, mas às vezes são crentes, discípulos de Jesus, muitos, assim, de uma forma radical, talvez assim, de uma forma áspera. Então, o que falta é o quarto passo, é o quarto sinal, que é o amor. Porque o que transforma é o amor. Às vezes, temos vivido uma vida de arrependimento, às vezes, possamos estar com a nossa fé sendo renovada a cada dia em Jesus, às vezes podemos estar vivendo uma vida de obediência, mas falta o amor. Porque às vezes nós queremos fazer tudo na força do nosso braço, às vezes como líderes nós queremos impor, às vezes como líderes nós queremos ganhar no grito, mas aí não vai, aí trava. Nós estamos em obediência, mas as coisas não fluem porque falta o amor. E eu vejo aqui nesse texto, na vida de Zaqueu, esses quatro sinais, essas quatro palavras-chave que se resume todo o Evangelho de Jesus, eu vejo na vida de Zaqueu. E a conversão, né, já de começo, eu posso dizer que a conversão na vida de Zaqueu, ela começou bem antes de Zaqueu ter um encontro com Jesus, bem antes. E nós vamos ver, então, esses quatro passos, essas quatro palavras-chave. Então, número 1, você pode passar, né, o que é mais importante no Evangelho de Jesus, né? Então, essa primeira palavra-chave, o primeiro sinal, é o arrependimento que gera a consagração. Então, número 1, arrependimento que gera consagração. E o que é arrependimento? O que é arrependimento? Nós sempre, volta e meia, nós falamos sobre o significado do arrependimento. E arrependimento não é apenas chorar. Não é apenas chorar. Às vezes, só chorar não significa que se arrependeu. Às vezes, chorar é remorso e não é arrependimento. Porque arrependimento é mudança. Arrependimento vem da palavra metanoia, né, do grego, que significa, metanoia significa, né, arrependimento, mudança de mente, de atitudes, de direção. E da palavra metanoia vem a palavra metamorfose. E metamorfose significa transformação. Não é isso, aquela lagartinha que depois ela passa a ser um casulo e dali sai uma linda borboleta. Uma transformação radical. Então, meus irmãos,
Aqui no versículo 8, Zaqueu, ele passou por uma transformação radical. O versículo 8 diz que ele se levantou arrependido e transformado, e disse assim: Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Zaqueu era publicano era funcionário do Império Romano, ou seja, publicano era aquele cobrador de impostos. E por isso que Zaqueu era considerado, Zaqueu não era bem visto, Zaqueu era visto como ladrão por ser cobrador de impostos. E hoje não é muito diferente essa ideia, né? Quando a gente pensa nos nossos impostos, que é um roubo. E isso aí não é de agora. Desde Zaqueu, por isso que Zaqueu diz aqui no 8, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então, irmãos, mudança de mente, de atitude e de direção. Zaqueu apresenta uma vida arrependida de transformação. Ele se levanta tomando uma decisão. E ele diz: Senhor, daqui para frente vai ser diferente. E, meus irmãos, o arrependimento é para todos nós, todos os dias. Devemos viver o arrependimento todos os dias. Porque algumas pessoas pensam que o arrependimento é apenas para aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, não entregou a vida a Jesus. Lá em Atos 2, se eu não me engano, 38, o apóstolo Pedro, ele diz assim: arrependei-vos, cada um de vocês, e crede que Jesus é o Senhor e Salvador para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando aquela multidão de 3.000 pessoas que foram batizados, perguntaram aos apóstolos: o que nós faremos? Pedro então responde: arrependei-vos. Mas, queridos, meus irmãos, arrependimento não é só para quem ainda não conhece Jesus, não. Arrependimento é para todos nós. Todos nós devemos nos arrepender todos os dias. Esse é o problema. Porque nós não estamos tendo uma vida de arrependimento, uma vida quebrantada diante de Deus. E aí nós queremos ver os milagres. Aí nós queremos as bênçãos, mas não queremos uma vida de arrependimento. O primeiro passo para você ver os milagres de Deus, o poder de Deus, é uma vida de arrependimento, amém? Arrependimento. Devemos nos arrepender, devemos viver o arrependimento todos os dias. Arrependimento, uma vida quebrantada, prostrada, entregue a Deus. E 1 João 1,9 diz que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça, de toda iniquidade e de nos purificar de todo o pecado. Então, se entregue a Ele. Você quer mais de Deus? Quer ver os milagres de Deus? Então, viva o arrependimento, se arrependa. Amém? Em segundo lugar, o que é mais importante no Evangelho de Jesus, em segundo lugar, é a fé. Fé que nos leva aos milagres. Fé que nos leva aos milagres. E o que é a fé? O que é a fé? E Hebreus 11:1 já nos responde de forma assim completa. Diz lá Hebreus 11:1 que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em outras palavras, fé é a certeza que já temos o que esperamos e o que ainda não vemos. Isso é fé. Então, em segundo lugar, meu querido, se você está decidido se quebrantar, se arrepender, não pare aí não. Depois de se quebrantar, de se arrepender, busque crescer na sua vida de fé em Jesus. Porque o justo viverá pela fé. E foi isso que, nessa semana, nós comemoramos da Reforma Protestante, dos seus 499 anos, em que Martinho Lutero, lá na Alemanha,
ele gritou então, quando ele citou lá Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Então, o justo, se você é de Jesus, você precisa viver pela fé. Não é pelo que você vê, não é pelo que você acha que vai acontecer, mas é por aquilo que Deus, Ele diz ao seu respeito. E lá também em Hebreus 10, 38, o finalzinho do capítulo para o 11, Hebreus 10, 38 diz assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Já o versículo 6 do 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e somos destruídos, mas somos dos que creem e são salvos. Fé é a certeza de que Deus, Ele vai fazer, de que Deus está conosco. Fé significa uma entrega total a Deus. Significa crer e confiar completamente em Deus. É crer no impossível. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então nós servimos ao Deus do impossível. Fé é ter certeza que Deus vai agir. Deus vai agir. Amanhã vai ser melhor. Vai acontecer, mesmo que tudo esteja dizendo ao contrário, mas eu creio, eu confio que Deus, Ele está no controle. O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? E eu vejo a fé na vida de Zaqueu, quando Zaqueu, ele decide procurar ver quem era Jesus. Por isso que a conversão na vida de Zaqueu, eu vejo que não se deu quando no versículo 8 ele se levanta e ele diz, Senhor, eu estou decidido, daqui para frente vai ser diferente. Eu estou arrependido, eu tomei uma decisão. Não, eu vejo que Zaqueu vinha no processo de conversão, desde quando ele decidiu procurar quem era Jesus, e não foi apenas de curiosidade, não foi. Não foi apenas a curiosidade que despertou em Zaqueu procurar Jesus, mas a fé. Eu vejo que a fé já estava fluindo de dentro de Zaqueu quando ele decide procurar quem era Jesus. Era publicano, era então funcionário do Império Romano, e ele decide, mesmo com todos os títulos, funcionário público, com todos os títulos, ele decide ir até Jesus. Foi a fé. A fé. Foi a fé que levou Zaqueu a ir até Jesus. Procurar Jesus. Ver Jesus. Subir numa árvore. Receber Jesus em sua casa. Foi a fé. E junto com a fé, o arrependimento. E quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, ele se entrega. Ele deixa que essa fé cresça dentro dele. E nós encontramos aqui nesse texto, meus irmãos, que Zaqueu não ficou questionando. Zaqueu não ficou discutindo com Jesus. Zaqueu não ficou se justificando. Zaqueu não ficou procurando uma resposta. Zaqueu se entregou. Se arrependeu e se entregou. O nosso problema hoje é que às vezes nós queremos discutir com Deus, nós queremos todas as respostas, nós queremos dar todas as desculpas, nós queremos ficar discutindo com Deus Todo-Poderoso. Mas por que não aconteceu? Mas por que está assim? Mas por que esse problema na minha família? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não discute com o Senhor, não questione. Fale com Ele sim, coloque o seu problema, os seus anseios sim nas mãos dEle, mas não de forma arrogante. Zaqueu não, Zaqueu se entregou, ele passa a se entregar a esse Deus. Você quer mais de Deus? Quer ver os milagres de Deus na sua vida? Então, querido, se entregue à fé em Jesus.
Em terceiro lugar, a obediência. O que é mais importante no Evangelho, e eu vejo isso na vida de Zaqueu, obediência que consolida a salvação. Número 3, obediência que consolida a salvação. E o que é obediência? O que é obediência? Em outras palavras, de forma bem simples e prática, quando eu entendi isso, mudou muita coisa. Sabe por quê? Você vai até achar graça, mas é profundo. Porque obediência não é apenas você fazer o que você quer fazer, mas é você fazer o que você não quer fazer. Obediência a Deus. Porque hoje, principalmente nesses dias, dos achismos, da modernização, da tecnologia, de tudo, da modernidade, hoje nós decidimos, nós achamos e fazemos aquilo, apenas o que nós queremos. Aquilo que nós achamos conveniente fazer. E não estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus. Por isso que eu disse, a grande maioria, começa a se aproximar do Evangelho de Jesus, se arrepende, confessa os pecados, se entrega, começa a frequentar a igreja, arrependimento. Segundo, coloca a fé em Jesus. Quantos que a gente não ouve por aí? Não, agora eu estou firme com Jesus, a minha fé está em Jesus. Mas a grande maioria é para receber bênçãos. Quando chega na obediência, não passa. Só vive o arrependimento, chora, às vezes, muitas das vezes é remorso, mas nada muda. Querem ter fé, mas a fé para serem abençoados. Obediência nada, obedecer nada, pagar o preço nada, renunciar nada. É fazer o que você não quer fazer, meu irmão. Obediência é fazer o que você não quer fazer e o que a palavra de Deus diz que nós devemos fazer. Quantos de nós queremos bênçãos, mas não queremos obedecer a palavra de Deus? Nós queremos um milagre, mas não queremos obedecer a palavra de Deus. Nós queremos o poder, mas não queremos obedecer a palavra de Deus. Queremos todas as bênçãos para nós, para a nossa família, para a vida financeira, e muitas bênçãos, mas não queremos obedecer. E eu vejo, irmãos, de tudo que nós já estamos falando, dessas 4 palavras chaves, para mim particularmente, a maior prova que nós somos de Jesus, discípulos de Jesus, é a obediência, que é o mais difícil. O amor também é um desafio grande, mas, para mim, é a obediência. Porque hoje, o que mais estamos vendo é menos compromisso, menos comprometimento, menos obediência, menos serviço, menos vida de servo, amém? Tudo porque falta obediência. É obediência. E João 14, 21 diz, foi Jesus que falou, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Então, se você não obedece, você não ama. Você é mentiroso. Não, eu sou de Jesus, eu amo. Não ama. A maior prova é a obediência. E eu vejo isso na vida de Zaqueu, quando ele, então, obedeceu à ordem de Jesus, no versículo 5, quando, então, Jesus, ele declara, Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar em sua casa hoje. Ele desceu, ele ouviu, Jesus faz um convite se oferecendo para ir na casa dele, e Zaqueu também no versículo 8, a gente mais uma vez encontra Zaqueu obedecendo o Evangelho de Jesus. Ele obedece a palavra de Deus quando ele se entrega e ele diz assim, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E é interessante, meus irmãos, que eu quero pegar a segunda parte que diz assim, e se de alguém extorquir alguma coisa,
devolverei 4 vezes mais. Sabe por quê? Porque a lei no Antigo Testamento dizia que se alguém roubasse, teria que devolver 4 vezes mais. Isso aconteceu com Samuel em 1 Samuel 12, de 3 a 5. 1 Samuel 12, de 3 a 5, Samuel, o profeta Samuel, ele disse isso. Se de alguém extorquir, eu vou devolver. Então Zaqueu, primeiro, ele estava decidido a viver a lei. Obediência à palavra de Deus. Você quer mais de Deus? Você quer ver os milagres de Deus, querido? Então o terceiro passo é obediência. Obedeça mais, se consagre mais, se dedique mais, sirva mais ao Senhor. Às vezes você quer apenas, está correndo apenas atrás das bênçãos e ainda reclama de tudo, mas cadê a obediência? Mas em quarto lugar, o que é mais importante no Evangelho de Jesus? Em quarto lugar é o amor. O amor que conduz à plenitude de Deus. Amor que nos conduz à plenitude de Deus. Então nós falamos do arrependimento que gera consagração, vida arrependida, quebrantada diante de Deus. Fé que nos leva aos milagres. Fé em Jesus. Crendo, acreditando, confiando, se entregando a Jesus. Número 3, obediência que consolida a salvação. Obedecer, renunciar, se dedicar,